Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos ter uma aula diferente aqui. Estão vendo esses dois repolhinhos que eu fiz aqui na tela? Na verdade são o risco de duas moitas, né? O que eu vou fazer? Eu vou pintar uma moita escura e uma moita clara, porque muitas vezes as pessoas perguntam a respeito da vegetação clara e vegetação escura. Eu vou mostrar que dá para fazer uma moita escura e uma clara utilizando essas três cores aqui, ó, verde versi, azul ultramar e amarelo de cádmio, tá? Pode ser o amarelo claro, enfim. Ah, não tenho azul ultramar, posso usar o azul da Prússia? Pode. O verde versi eu prefiro porque é um verde mais escuro, tá? Então nós vamos fazer isso na tinta óleo. Eu vou colocar aqui, ó, um pouquinho do verde versi na paleta. Vou deixar ele aqui do lado caso eu precise. Vou colocar o azul ultramar e vou colocar o amarelo de cádmio claro. Na verdade isso aqui é amarelo de cádmio, não é nem o claro. Detalhe, vocês estão vendo aqui do lado, ó, essa telinha que está aqui, essa telinha eu pintei em papelão, tá? Deixei aqui só como enfeite. Quem não assistiu ainda esse vídeo, assiste, que foi um vídeo que ficou muito legal, deu bastante visualização aqui no canal, essa pintura em papelão, beleza? Bom, então vamos começar agora a nossa pintura. Vou pegar esse pincel aqui, ó, passei ele aqui um pouco no óleo, tá? É um pincel antigo, e eu vou fazer o fundo da moita escura. Fundo da moita escura, quem me acompanha aqui no canal já mais ou menos conhece como eu trabalho. Eu vou colocar verde versi e azul ultramar. Vou fazer o fundo dela aqui, ó. Por que eu estou usando óleo, galera? Porque minha tinta é antiga e eu preciso dela correndo um pouco mais na tela. E aí eu vou falar para vocês que ela está bem endurecida, então eu estou utilizando um pouquinho do óleo ali. Ó, vou aqui seguindo mais ou menos o risco da moita ali. Vocês podem ver que não vai ter cenário aqui, eu não vou fazer fundo, nada, porque essa é uma aula de estudo, diferente um pouco das aulas que a gente faz aqui no canal, passo a passo. Esse é um passo a passo de estudo para quem está começando a pintar e quer tirar algumas dúvidas direto ao ponto aqui em relação à vegetação clara e escura. Ó, beleza, fiz o fundo bem escurão, né? Eu vario um pouco, tá? Coloquei mais azul aqui, ó, que eu vou fazer a luz vindo nesse sentido aqui, da direita para a esquerda. Então eu já deixei um pouquinho mais claro aqui, bem pouco mesmo, né? Nessa ponta com um verde Versi e coloquei o azul ultramar com mais intensidade aqui. Vou dar uma leve limpada aqui no pincel. Ó, eu vou pegar agora o amarelo de cádmio claro. Vou pegar até um pouquinho do azul aqui também. Deixa passar o carro aí na rua. Vocês ouviram, né? Quem tá chegando agora vai se acostumando com os barulhinhos que eu gravo aqui na minha garagem. É mais ou menos assim. Então, ó, a diferença já vai começar aqui, ó, no fundo. Fundo mais claro. Ó lá. Amarelo de cádmio com um pouco de azul ali, um pouquinho de verde, bem pouco mesmo, tá? Lembrando, a luz vai estar vindo nesse sentido também, né? Seguindo aí, não tem como mudar a orientação da luz na moita. Opa, mexer um pouco aqui. Beleza. Aqui, ó, vou dar uma leve escurecidinha, assim como eu fiz no outro, com o azul, ó. Tá? Aqui, dando formatinho na moita. Você vê que o amarelo aqui está mais difícil de esticar, ele está mais duro do que as outras tintas, por isso que eu falei que estou usando óleo. Beleza. Mas mais ou menos aqui já dá para a gente começar a brincadeira. Então temos dois fundos distintos, né? Um fundo mais bem escurão e o outro mais claro. Para não ficar também boiando essas duas moitas,
eu vou fazer aqui um leve acabamento aqui no chão, só para elas não ficarem flutuando aqui, né? Ó. Vou colocar uma base aqui. Lembrando, eu não vou fazer fundo nem nada, só o estudo mesmo, tá? Mas eu preciso, pelo menos para deixar elas presas numa base aqui, né? Que é o chão. Aqui mais ou menos, acho que tá bom. Legal. Então, beleza. Agora, chega de fundo. Deixa eu dar mais uma suavizada aqui. Vamos começar a trabalhar as luzes. Vou pegar esse meu pincel aqui, que é o Condor 225, número 12. Pincel redondo. Você pode também utilizar o pincel redondo que você gosta de usar. Não precisa ser o Condor, tá? Mas eu uso esse daí. E eu vou começar a luz aqui, ó. Então vamos lá. Vou pegar aqui o verde Versi. Lembrando que essa moita é escura. Vou misturar aqui com o amarelo de cádmio. Vocês podem ver aí na paleta. Vou colocar um pouco de azul para dar uma queimada. E vou chegar no tom que eu quero aqui. Vamos ver se já está um tom legal. Ó, já para a primeira camada tá bom, ó. Vou esticando, fazendo degradê. Lembrando, vegetação escura. Por que eu não peguei mais cores? Porque eu quero mostrar só com 3. Que dá para fazer. Às vezes a gente não tá com todas as cores lá e quer, enfim, trabalhar. A cor, as tintas hoje em dia estão um pouquinho caras, então é mais ou menos por aí, né? Ó. Eu vou fazendo as copinhas de leve. Deixa eu ver se está ficando legal aqui na câmera. Bom, dá para acompanhar na câmera. E vou continuar aqui. Aqui eu já dei uma leve clareada na ponta. Depois você vai jogar mais luz, professor? Vou jogar mais luz. Mas a priori, é só fazer essa primeira fase das copinhas. Ó. Faz a copinha e vem puxando um degradê. Ó. Então eu faço a ponta e vou puxando. Vou mostrar aqui, ó. Ponho aqui, puxo uma copinha para cá e ó, já venho sumindo e fazendo degradê, ó. Ó que bacana que vai ficando, tá vendo? Aqui eu vou dar uma acertadinha aqui. Aqui eu vou colocar uma saindo um pouco mais para dar mais formato ali na moita. E esses são segredinhos já também, que além de fazer, né? O propósito aqui é mostrar essa diferença de tons, mas também já aproveito e já vou ensinando a fazer as copinhas. Ah, consigo fazer isso com o canto do pincel chato? Consegue. Você faz, professor? Não. Já fiz. Se eu não me engano, tem até vídeo falando disso aqui, mas eu gosto de fazer com esse pincel aqui. Ó. Aqui eu já saio, formatinho também. Elas sempre ficam mais arredondadinhas, é o formato que eu gosto. É meio que característico, né? Ó. Opa, bati levemente na câmera, deu uma tremidinha, mas acho que tá tudo bem, né? Vou pegar mais aqui. Também. E hoje eu tô pintando de pé aqui, viu? Não tô sentado, não. Quis posicionar a câmera de uma maneira que ficasse melhor aqui. E eu descobri que eu pintando de pé ficaria melhor para vocês. Então tá. Aqui também, fazendo a integração com o solo. Olha que legal, tá vendo? Então a gente já tem uma moita escura. Vocês percebem que há uma diferença sutil
entre uma moitinha e outra de tons. Por quê? Porque eu vou variando bem pouco, mas eu vario os tons de verde na mesma moita, porque apesar de estarem todas ali as copinhas, né, na mesma moita, não são todas iguais. Algumas são folhas mais jovens, outras mais velhas, algumas mais queimadas pelo sol, outras não, enfim, e por aí vai. Ó, vou colocar aqui, fazer um matinho aqui assim, tal, como se tivesse saliente aqui, beleza, só para ficar um efeito mais bacana. Então tá, fizemos a primeira camada nessa moita escura. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou limpar o pincel, vocês podem ver, ó, vou dar uma limpada aqui. Ah, o que você usa para limpar o pincel, professor? Eu uso removedor sem cheiro ou sem perfume, tá? Limpo, beleza? Limpei o pincel, pode deixar de tirar o excesso. Vou pegar um pouquinho de óleo, tiro o excesso de novo. E agora eu vou vir nesse cara aqui, ó. Aqui a coisa já vai ser um pouquinho diferente. Eu já vou começar com um verde já bem claro, porque a vegetação clara. Então eu estou misturando o amarelo aqui com um pouquinho só de verde. Deixa eu ver se já vai dar o tom, ó. E já vou fazer a primeira camada ali, ó. Vou pegar mais amarelo aqui. Por que você não joga o amarelo direto, professor? Porque senão ia ficar amarelo e a moita é verde, né? Eu não vou misturar a tinta direto aqui. Eu vou fazer a mistura como eu estou fazendo ali na paleta. Vai ficar meio amarelado? Vai. Mas tem que estar puxando para o verde, porque depois vem uma outra camada de luz ali por cima. Essas são as primeiras copinhas, né? Aqui, ó, também. Ó, as mesmas cores, hein, galera? Tá aqui, ó. As mesmas cores. Porém, a intensidade da mistura com o amarelo é que está propiciando essa diferença, grande diferença, entre as cores de uma moita e outra. Esse barulho que vocês estão ouvindo é eu pegando aqui para limpar o pincel, que ele ficou muito carregado de tinta. Vou pegar de novo aqui. Vamos lá. Isso, agora está com menos tinta carregada, porque senão acaba prejudicando na hora de fazer o formato ali da copinha. Ó, mesmo esquema, vai. E ó. Aqui também. Acabei fazendo essa moita muito próxima, muito rente aqui ao quadro, a tela. Então vou dar uma arredondada aqui nela. E ó, o amarelo, como ele é uma cor mais transparente, eu estou fazendo molhado no molhado, eu tenho que jogar o amarelo com maior quantidade, eu tenho que deixar a tinta sobrando. Porém, se eu tivesse deixado esse fundo secar, aí ficaria mais fácil para trabalhar. Só que eu, como faço a la prima aqui para vocês, aí não dá, né? Tem que usar alguns recursos, alguns artifícios. Olha que contraste. Legal, né? Agora aqui, ó, eu já escureci um pouquinho mais, você percebe? Joguei um pouquinho mais de verde, que aqui eu já coloquei uma parte mais escura, ó. Sutil. Como se estivesse já pegando um degradê na própria moita ali. Ó lá, tá vendo? Variando os tons. Deixa eu jogar mais amarelo aqui em cima. Aqui, ó, que eu quero mais amarelo. Mais amarelo.
que eu vou fazer assim para ficar saliente, para ficar bonitinha. Cuidado para não deixar a moita sincronizada, todas as copinhas na mesma sequência. Coloca sempre um pouco, deixa sempre um pouco aleatória. Aqui também, fazer que nem eu fiz a outra lá. Deixa eu escurecer mais aqui. Vou percebendo que eu vou ficando sem tinta no pincel. Opa, escureci demais. Olha que bacana. Fazendo um leve acabamento aqui no chão. Fala a verdade, se vocês olhassem essas duas moitas separadas, dá para falar que estamos fazendo isso com as mesmas cores? Pode ser sincero, tá? De repente você tem essa percepção, pô, legal. Você fala, não, professor, eu bato o olho, eu já sei te falar. Beleza, eu vou acreditar em você. Mas se você disser para mim, não, professor, eu também eu sinceramente não diria que foi feito com as mesmas cores, não. Eu vou falar, pô, beleza, também vou acreditar em você. Então, comenta aí no vídeo, que é importante para nós, viu? Os comentários, os likes. Comentário, like, opa, caiu aqui. E também se inscrever no canal. Tem que pegar um negócio aqui que caiu. Ó, vou pegar esse outro pincel aqui, fazer um pouco de perfumaria aqui na parte de baixo enquanto vai secando ali. Luz, vindo nessa direção. Só para não deixar pela metade aqui, né? Aqui menos luz. Fazer uma integração aqui, ó. Aqui eu vou colocar até uma sombra, ó. Aqui, ó. Deixar tudo mais relativamente solto. Olha só, galera. Que coisa legal. As mesmas cores. Azul ultramar, verde versi e amarelo de cádmio. Azul ultramar, verde versi e amarelo de cádmio. Eu poderia encerrar a aula por aqui, só que eu vou fazer uma segunda camada de luz. Vamos ver se vai ficar legal. Se eu perceber que não vai dar porque está muito molhado, eu vou abortar a missão, tá? Então eu vou pegar aqui o amarelo de cádmio que está aqui, ó. Vou colocar aqui. Eu sou uma beleza para desperdiçar tinta, tá? E eu vou colocar uma segunda camada de luz nesse cara aqui. Como que eu faço isso? Vou limpar o pincel. Repetindo, é legal fazer isso já com a tela um pouquinho mais seca. Mas vamos lá, vamos fazer sem estar com a tela seca. Vou pegar uma mistura aqui de verde versi, vou deixar um verde mais eufórico, não vou queimar com o azul ultramar que eu estou usando aqui. Então vamos lá, verde versi com amarelo de cádmio. Vou vir aqui na ponta, tá com muita tinta no pincel, deixa eu ver. Deixa eu pôr mais amarelo. Deixar mais claro, porque como a tinta tá molhada embaixo, ela tá fundindo uma na outra. Ó, agora sim. Ó, segunda camada de luz. Já deu diferença. Vamos lá. Na ponta. Epa, agora não ficou legal não. Deixa eu limpar o pincel. Pegar aqui. Vamos para a segunda camada de luz. Na hora que eu comecei tem que fazer, né? Talvez eu não coloque tanta luz. Essas minhas tintas duras aqui eu vou falar para vocês, viu?
que eu tinha comprado muita tinta, deixei guardado muito tempo e aí acabou dando nisso. Vamos lá. Olha. Eu já venho fazendo a luz e fazendo o degradê, tá? Aqui também, eu vou dar uma arredondada aqui, porque senão ela vai encostar na outra lá e eu não quero. Vou deixar ela com um formatinho um pouquinho diferente, porque eu não quero que ela encoste na outra. Porque senão aí vai estragar o nosso estudo aqui. Ó. A luz que pegou com mais força aqui no meio. Vem fazendo um degradê, ó, como eu venho perdendo a luz, ó. Você vê? Que legal? Soltar um pouquinho mais. Para que ela não fique tão presa assim. Ó que legal, já ficou mais robusta. Aí eu não quero encostar na outra ali, mas tá quase, hein? Não vai encostar não. Olha que bacana que ficou o formato dela, tá vendo? Agora eu já vou diminuir a intensidade aqui da luz, mas vou colocar um pouquinho aqui também. Só para deixar uma moita mais bonita, né? Como eu puxei mais para cá, eu vou deixar ela mais robusta aqui na parte de baixo também, para ela não ficar meio estranha. Apesar que a natureza não tem muito disso, né? A coisa fica meio torta e tá tudo bem. Mas aqui na pintura a gente faz algumas correções. Ó. Tá vendo? Eu vou levemente também. Você vê que eu não tenho nada atrás para me ajudar, né? Estou fazendo isso aqui, de bate-pronto, numa tela branca como estudo. Por que que eu estou dando essa segunda camada de luz? Porque é importante. Se é para a gente explicar, vamos explicar bem feito, né? E ó como eu alternei a luz, tá vendo? A luz pega, em algumas partes ela incide mais forte, em outras menos. E vai, ó como ficou com bastante volume essa moita. Agora eu vou trabalhar essa daqui. E essa daqui agora eu vou ter que dar uma limpada no pincel, né? Vou limpar esse cara aqui. E eu vou praticamente trabalhar com amarelo de cádmio. Vou pôr ele aqui do lado. Praticamente puro. Por que praticamente? Porque ele está um pouquinho sujo ali. Bem pouco, mas não tem problema. Vamos que vamos. Vamos lá. Limpar bem o pincel. Deixar essas tintas aqui do lado. Pegar o amarelo de cádmio. Vou deixar ele bem diluído aqui no óleo, né? Eu volto a falar. Ó, vou contaminar só um pouquinho com o verde que estava aqui, bem pouco. E vamos lá. Vamos jogar a camada de luz aqui na vegetação clara também. Vocês viram que o óleo até sobrou agora aqui na tinta. Vou também fazer uma saliência aqui. Ó como ele ficou amarelão ali, ó. Porque ali ele não tá pegando no verde, né? Ó. Olha que diferença. Muito legal, né?
Ah, professor, mas eu não poderia colocar um verde inglês no lugar? Pode, mas repito, eu quis fazer com 3 cores para mostrar para vocês que dá para fazer. Dá para fazer vegetação clara e escura com 3 cores apenas. Se fosse para fazer com mais cores, aí não ia ter tanta graça, né? O objetivo do vídeo... Nossa, agora chegou um caminhão aqui. O objetivo do vídeo é trazê-los essa experiência aqui, ó. Usando as mesmas cores e fazendo vegetações completamente diferentes em tonalidade. Tô bem falante hoje, hein? Mas eu ainda não falei uma coisa importantíssima. Enquanto eu vou fazendo aqui, eu vou falando, você vai observando. Você está conhecendo a gente agora? É novo por aqui? Então, ó, se inscreve no canal, ativa o sininho. Por que ativar o sininho? Para você receber as notificações toda semana, porque aqui toda semana tem um vídeo novo para você. De paisagem, casario, florais, marinha, tudo feito de forma gratuita, passo a passo. Além de passo a passo narrado como esse aqui, que é um estudo, nós temos também passo a passo com música, enfim. Tudo de graça, tudo gratuito para você. Então, tá a fim de pegar um pouquinho do olhar de outro artista, tá aprendendo, é principiante, beleza, não tem problema, pode se inscrever que é de graça. Esse é o nosso propósito, levar a arte cada vez mais longe. E aí a gente precisa da ajuda de vocês para o canal continuar crescendo. Tanto eu quanto o professor Marcos Venelli, que é o meu parceiro aqui de canal. Ó, fazer que nem eu fiz a outra, colocar uma partezinha aqui e tal, para ficar mais solta também, né? Deixa eu ver, aqui eu já vou dar uma escurecida de leve, ó. Aqui já é uma moita que está mais a parte de baixo, mais a parte de trás, já não vai tanta luz. Elas quase se tocaram ali, hein? O professor fez que fez aqui, mas conseguiu fazer com que elas não se tocassem. É que a gente vai pintando. Na hora eu risquei, eu falei, ficou muito perto. Mas tudo bem. Deixa eu terminar aqui. Deixa eu ver se eu solto mais um pouquinho aqui, ó. Aquela luz que resvala na parte de trás ali. Só para ajeitar, deixar ela mais ou menos um formato bacana também. Tomar cuidado só para não ficar prejudicar o formato dela. Mais um pouquinho. Beleza. Vamos para finalizar. Novamente, já que eu joguei uma luz ali, vou jogar uma luz no chão aqui também. Tá? Aqui. Aqui também. Aqui deixando para fazer uma sombra, ó. Aqui já escurecendo um pouco mais. Entrando aqui. Aqui é o pincel chato que está trabalhando, tá? Aqui uma sombra. Deixar mais solto assim, mais largadinho. Deixa eu olhar um pouco de longe aqui. Elas ficaram com um formato um pouquinho diferente,
mas o objetivo foi alcançado, porque o objetivo não era ficar com formato igual, mas sim mostrar para vocês o seguinte: dá para fazer vegetação escura, vegetação clara, só com 3 cores: azul ultramar, verde versi e amarelo cádmio. Essas 3 cores aqui, ó, tá aqui para vocês. Só sabendo trabalhar a intensidade do amarelo, do verde, do azul, você consegue fazer vegetação clara e escura com contraste bem legal. Gostou? Dá um like aí, comenta, compartilha, que aqui é tudo feito de graça e com muito amor e carinho para vocês. Beleza? Muito obrigado, pessoal. Um beijo, um abraço, até a próxima e valeu!